Então, boa noite a todos, boa noite a todas, seus hereges condenados, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi fazer essa live sobre o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22 do Dogma e Ritual de Alta Magia. E aí a gente vai encerrar esse ciclo de estudos dos capítulos do Dogma e Ritual de Alta Magia. A gente começou com a introdução ao pensamento filosófico religioso do Eliphas Levi, tá lá no meu canal do YouTube, e a gente foi percorrendo os capítulos do Dogma e Ritual, sempre prestando atenção nas conexões simbólicas com o tarô, né, os arcanos maiores do tarô, que é a chave hermenêutica da obra, e também associando aos 22 capítulos do Apocalipse, explorando aquela tese esotérica de que os 22 arcanos maiores do tarô estão relacionados de forma profunda com os 22 capítulos do Apocalipse, e é isso que o Eliphas Levi vai falar, por exemplo, no final do Dogma e Ritual de Alta Magia. Então, essa obra, né, para quem está chegando agora, essa obra é aquele tipo de livro que toda vida que você for ler ele de novo, você vai encontrar alguma coisa que você jura que nunca viu, né? E isso é muito comum nos livros de sabedoria, nos livros que têm logos, nos livros que têm potência teofânica, potência do logos. E o Dogma e Ritual de Alta Magia é um livro dessa natureza. Então a gente começou lá nos capítulos primeiros, tá tudo no YouTube, assim, eu vou depois fazer os slides e isso vai virar um curso, né, para todo mundo na internet, né? Então, como eu queria encerrar esse ciclo dos arcanos, né, e dos capítulos, eu fiz um fichamento de 15 páginas sobre o capítulo 20, 21 e 22 da obra Dogma e Ritual de Alta Magia. Espero poder ler os três hoje para vocês, compartilhar aqui com vocês muitos ensinamentos, tá? Muitas chaves, muitas conexões. E assim, se ficar muito extenso, eu faço 20 e 21 e amanhã eu faço 22 para encerrar, não sei. Vai ficar sendo como for possível, né? Então, espero que vocês gostem, isso vai ficar salvo nas redes sociais. E é isso, então hoje a gente vai fazer esse estudo final dos 3 últimos arcanos do tarô. Para quem está chegando agora, é importante entender que o Eliphas Levi, ele é um grande mago, né, do século XX, do século XIX, mais do século XIX, obviamente, século XX já é Papos, e que ele traz explora essa tese, né, de que o tarô seria, vamos dizer assim, um resquício da Ars Magna, né? Ou seja, aquela gramática divina que mostra a relação entre Deus, o homem e a natureza, que ele vai chamar de o grande arcano, né? Então ele tem essa intuição de que existe essa tradição, esse conhecimento foi perpassado e sobreviveu até nós com o tarô, né? E ele também tem a tese de que os martinistas já sabiam disso, martinistas que eu falo, os seguidores de Lois Cruz de Saint-Martin, e que esse ensinamento foi atravessado, né? E os iniciados, eles souberam reconhecer essa dimensão esotérica, hermética e ocultista do tarô. Então, quando você lê o Dogma e Ritual de Alta Magia, você tem que ter em mente de que ali é o livro base do tarô ocultista. Exatamente, ali é o livro base do tarô na sua dimensão do ocultismo, na sua dimensão do hermetismo. Por quê? Porque pela primeira vez o tarô deixa de ser simplesmente um objeto de adivinhação, autoconhecimento, e passa a ser a expressão dos maiores segredos do céu e da terra, né? Passa a ser como se fosse o alfabeto da criação codificado em símbolos e imagens misteriosas, né? Então, essa intuição começa com o pastor francês, Coeur de Gébelin, mas o Coeur de Gébelin não tinha as intuições da Cabala como o Eliphas Levi tinha, né? Mais sistemáticas. Então o Eliphas Levi, ele se considera, vamos dizer assim, aquele que aperfeiçoou, aquele que trouxe o acabamento filosófico profundo desse tarô ocultista, que começa lá com o Coeur de Gébelin, tinha alguns indícios já em Saint-Martin, mas particularmente na obra A Tábua Natural, das relações de Deus, homem e natureza, e passa pelo Taylor, né? O cabeleireiro Taylor, que era muito mais psíquico, né? Tinha que as intuições lá mediúnicas e tal, né? E acabava
confundindo muita coisa, não tinha assim um conhecimento sistemático, né? Então Eliphas Levi ele se considera como aquele que vai desenvolver essa intuição. E, de fato, o Papus, na obra O Tarô dos Boêmios, tudo que a escola francesa do tarô ela vai desenvolver com intuições fortes aí no dogma ritual de alta magia. Quando eu falo escola francesa, eu estou falando de Eliphas Levi, Oswald Wirth, Mebs, Valentin Tomberg, Papus, né, que consideram, por exemplo, o louco o arcano 21, não o arcano 0, e trabalham com a ideia de que a justiça é o arcano 8 e a força é o arcano 11, sem aquela mudança que faz a Golden Dawn, que faz a escola inglesa, né? E aí Golden Dawn, Lester Crowley, Edward White, que é um dos mais famosos, né? Bom, tem que saber essa diferença. Então, sem mais delongas, vamos começar o capítulo 20, né? O capítulo 20 do Dogma Ritual de Alta Magia, e aqui eu vou ler algumas intuições que eu trouxe e depois algumas passagens do Eliphas Levi, tá? Para a gente perceber qual é o tom do capítulo 20. O capítulo 20, antes de começar, ele é muito interessante porque é nele, né, que vai se falar indiretamente do arcano 20, e é no arcano 20 que a relação entre o tarô e o Apocalipse parece ficar mais forte, né? Porque justamente o capítulo 20 do Apocalipse descreve um anjo descendo dos céus, igualzinho à carta do julgamento. Aqui eu tenho, mas aqui é o tarô egípcio, né? Não tem o anjo vindo do julgamento de cima, mas eu não estou aqui com o tarô de Mazé. Intuições para vocês. Este, capítulo arcano 20, é o arcano onde a relação com o Apocalipse fica mais evidente. E aí vem aquele trecho do Apocalipse, do capítulo 20. E vi descer do céu um anjo. Né? Descrição praticamente exata da figura do Mazélia, que tem um anjo, né? Ali no Edward Wade também, tem um anjo trazendo ali uma revelação com a trombeta. O tarô é a revelação. Olha aí, ó. O tarô é a revelação. Ele é o livro da revelação. E o arcano 20 vem nos lembrar justamente isso. O arcano 20 é a lembrança de que o próprio tarô é o livro da revelação. E o que é a revelação? É muito importante que a gente entenda o que é a revelação. A revelação é a relação entre Deus, a relação entre o ser humano e Deus, mas mediada pela liberdade, né? Porque existe, vamos dizer assim, a emanação cósmica, e aí a minha relação com a emanação cósmica é uma relação de natureza, né, uma relação, o hermetismo, ali o mundo astral, os planetas, as influências cósmicas, tudo isso é uma relação entre mim e o absoluto, mas mediada a partir de uma perspectiva naturalista. A revelação é justamente quando a liberdade entra em cena. Então, quando a liberdade entra em cena, então já entra o drama dos santos, o drama do Cristo, o drama do Calvário, do pecado, a redenção, essa relação livre com Deus, onde Deus se manifesta como pessoa, como alguém que fala, não como uma energia cósmica, mas como uma persona, né? Então, é isso que se chama de revelação. Então, a revelação ela vai se encarnando nas visões, nos profetas, nos livros misteriosos e no tarô. Então, o tarô, para o Eliphas Levi, ele é o livro da revelação, né? Ou seja, esse livro sempre existiu, ele é o alfabeto originário da humanidade, ele é a linguagem adâmica, a linguagem primitiva, mas ele se perdeu ao longo do tempo e ele subsiste no tarô. Então, o tarô é essa linguagem fundamental. Continuando a reflexão. A relação esotérica e oculta entre o tarô e o livro bíblico do Apocalipse se revela no arcano da revelação. Olha como é poético, né? Ou seja, a relação entre o tarô e o Apocalipse, ou seja, a relação entre o tarô e a revelação, já que Apocalipse quer dizer revelação, está no arcano da revelação. E aí, eu criei essa frase aqui é minha, tá? Que vocês verem por aí, foi eu que criei essa frase. Não tá mais na frente. Mas aí o que acontece? Chegando no capítulo 20 do Apocalipse, acho que essa frase está mais na frente ali. No capítulo 20 do Dogma Ritual, o assunto que ele vai trabalhar, lembrando que cada capítulo do Dogma Ritual de Alta Magia é um aspecto profundo do ensinamento a respeito da magia, né, tanto da preparação, como a importância da fé, da concentração, tudo que envolve o ato mágico, os 22 capítulos do Dogma Ritual de Alta Magia, como se fossem 22 lições a respeito da magia. E no capítulo 20 do Dogma Ritual, ele vai falar da medicina universal. E aí você pensa, poxa, o arcano 20, o arcano da revelação, é um anjo, é o Apocalipse, o que tem a ver com medicina? Ora, esse anjo, ele vem restabelecer a ordem cósmica.
Então, quando ele vem restabelecer a ordem cósmica, ele está curando. A medicina universal é a moralidade imanente do universo. Há uma moralidade imanente no universo, sabe? E essa moralidade ela é medicinal, porque ela restabelece cada coisa no seu devido lugar. E eu coloquei assim, ó, representa a medicina universal, que é a moralidade do próprio universo. Sem fé e sem amor não é possível curar. Esse é o grande ensinamento deste capítulo. Se você é um mago, se você é um curador, sem fé e sem amor você não avança. Então é preciso ter fé e é preciso ter amor no que faz. Essa é uma chave que muitos magistas esquecem, principalmente uma galera mais ligada ao paganismo, muitas vezes esquece, acha que isso é muito cristão, mas na verdade isso é muito fundamental. E outra coisa também do Arcano 20, dessa chave do Arcano 20, é que ele é um chamado político. Eu vou ler para vocês. Insight meu, tá? Nós não começamos ainda a falar dos trechos do Eliphas Levi. Também é um chamado político da causa esotérica hermética, para além das ordens iniciáticas. É o levantar a cabeça, né? Lá no Mazélia você vê que a galera sai do túmulo e levanta a cabeça. Passando do místico ao ético e, por fim, a luta pelo restabelecimento da justiça, deusa Maat, na comunidade, ou seja, na polis. Né? Ou seja, é o momento em que a justiça, ou seja, a integração é mística, ou seja, a relação divina direta vai reorientar a sua percepção em relação ao mundo, a sua ética. Isso vai se dobrar com um chamado a assumir o seu lugar no mundo, o seu lugar na polis, o seu lugar na comunidade, a ser um agente de restabelecimento da justiça cósmica, da justiça de Maat. É político nesse sentido, entendeu? Sentido comunitário. Então ele diz, eu digo, né, que são insights meus ainda, o iniciado é o defensor da manutenção da ordem do cosmo e na comunidade dos homens. Não é à toa que a magia, desde os tempos arcaicos, ela é entendida como um instrumento para restabelecer a ordem cósmica. Né? O ser humano dispõe, o mago dispõe desse poder, não à toa para o seu bel prazer, mas para contribuir para o restabelecimento da ordem divina. Então, o indivíduo renasce na causa comunitária social que ele agora compreende está destinado a encarnar. Então, é um renascimento místico nesse sentido, né? Porque ao trabalhar pelo restabelecimento da justiça divina, cósmica e na comunidade, significa dizer, assuma o seu papel, né? Isso lembra muito os líderes religiosos, né? Padre Sebastião, Mestre Irineu, São Francisco de Assis, né? Quando eles encarnaram esse chamado político nesse sentido, né? Ou seja, esse chamado por assumir o papel no restabelecimento da justiça cósmica e da justiça moral humana. Bom, e aí, deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí o que acontece? Vamos aqui. Então, é o chamado do arquétipo, o anjo, a voz interior, para que saiamos das tumbas, que é o cinismo existencial, ético, político. É aquela coisa, vai dar em nada, não adianta, fica na sua, é melhor viver em paz. A virtude está na lei, e a lei descende do Logos divino. Tá? E o Arcano 20, o capítulo 20 do Apocalipse, está ligado à letra Resh, a letra do alfabeto hebraico. Resh representa a cabeça, a consciência desperta, mas que sofreu para compreender sua missão. Então, é o caminho do Calvário atravessado, é aquela libertação, mas é a libertação que vem através do sofrimento. É a ressurreição interior pela graça, é a presença mística de São Miguel que corta a ilusão. Ficamos nus, a autenticidade, e levantamos a cabeça ao alto, a eternidade. Aceitar a nudez diante da verdade. Na árvore da vida, né, para quem tem uma visão da árvore da vida da Cabala Hermética, o Arcano 20, segundo a escola francesa, ele está ligado àquele caminho que vai da Séfira da Lua, Yesod, para a Séfira de Malkuth, a Séfira da Terra, né? Lua, Terra, aquela séfirazinha no final da árvore da vida. Então, esse é o 30º caminho no texto Yetzirático e é o que está ligado ao Arcano 20. E é muito interessante por quê? Porque a passagem... Né? Desculpa, gente. O Arcano, estou confundindo. O Arcano 22 é que essa passagem, desculpa, eu estou lá no Arcano 22. O Arcano 20 é a passagem de Êxodo, psiquismo, a mediunidade, para Rod, que é Mercúrio. Então, isso é basicamente o quê? A passagem do misticismo inferior lunar, mediunidade passiva, entre os espíritos, entre não sei o quê,
Você está disposto a uma força exterior para a filosofia hermética. Aí é Rod, Mercúrio, né? Que é a gnose ativa. Então, Rod é o som da trombeta que revela a graça da gnose de fogo. O arcano fala com o candidato à iniciação. E é muito interessante que o 20, se você for prestar atenção, o 20 ele é igual ao 7 mais 13. Né? Ou seja, o que é a ressurreição? 20. É a vitória, arcano 7, o carro, sobre a morte, arcano 13. Olha como é interessante. A ressurreição é vencer a morte. Vencer a morte em que sentido? Entender que você continua vivo nas suas obras. Você consegue entender? A imortalidade está porque nós continuamos vivos nas coisas que produzimos, nas coisas que fizemos em nome da justiça. E o texto iezirático não podia ser diferente. Lá no Sefer Yetzirah, sobre o 30º caminho, olha só, é dito assim: o 30º caminho representa a inteligência coletiva. E por meio dela, os astrólogos adquirem conhecimento das estrelas e dos corpos celestes e aperfeiçoam sua ciência em função das leis que regem o movimento das estrelas. Comentário meu. A inteligência coletiva representa a ideia com o despertar político da vida iniciática. Com a moralidade imanente ao cosmo, que ajuda o astrólogo a compreender a lei que rege também o sentido da atuação dos astros, como se eles estivessem performando o próprio drama da liberdade. E quem conhece a astrologia vai saber o que eu estou dizendo. Quando todo planeta tem o seu domicílio, a sua queda, o seu exílio e a sua exaltação. Ou seja, essa inteligência coletiva que o texto do Sefer Yetzirah está falando, que representa esse caminho, que representa essa potência, essa intelectia, ela é a que movimenta os astros, ela que faz o astrólogo entender o sentido profundo da astrologia, porque o astrólogo entende aquilo ali como um drama divino, como cada planeta, através dos signos, ele também está passando por um drama de queda, reintegração e renascimento. Olha aí a moralidade, olha aí o drama da liberdade escrito na própria natureza, né? Eu costumo dizer que talvez magia seja nada mais, nada menos do que reencontrar o divino na natureza, né? Destacar onde está o divino naquilo que aparentemente não é divino, né? Recuperar o espírito na natureza. A magia tem profundamente a ver com isso, a reenxergar essa compreensão, essa percepção da própria natureza como espírito, né? Bom, e aí tem a ver com Saturno, né? Porque o Saturno é aquele que fecha, é o tempo que fecha as contas, é a purificação através da dor. Então é como se doesse em Capricórnio para renascer coletivamente em Aquário. Ambos signos regidos por Saturno. Então Saturno tem a ver com o arcano 20, tem a ver com o capítulo 20 do Apocalipse, que a gente vai ver, e tem a ver com o capítulo 20 do Dogma Vital de Alta Magia, porque é esse restabelecimento da ordem cósmica, e é isso que é a medicina, em sentido amplo, né? A medicina não é simplesmente curar o corpo, mas ela é entendida como curar a relação do indivíduo com a totalidade, curar a relação da criatura com a criação. Então, entendeu? A medicina tem a ver com uma justiça mais profunda, né? E essa justiça muitas vezes vem com o tempo, vem com o aprendizado, vem com sofrimento, vem com libertação, necessidade de libertar-se de certas amarras, né? Então essas são as intuições fundamentais. E agora vamos aos trechos do próprio Eliphas Levi no capítulo 20 do Dogma Vital de Alta Magia. Vamos lá. Então, palavras de Eliphas Levi, lá no capítulo 20. Olha se não tem a ver com o que eu falei até agora. É no mesmo sentido que os mestres hermetistas disseram: fazei potável o ouro e tereis a medicina universal. Isto é, apropriai a verdade aos vossos costumes. Olha aí a ideia de justiça cósmica, né? Justiça moral. Que ela se torne a fonte em que vos saciareis todos os dias. E tereis em vós mesmos a imortalidade dos sábios. Ou seja, essa imortalidade não se dá porque ele não vai se desintegrar enquanto matéria, mas porque ele participa da ordem cósmica conscientemente. Então ele é eterno, né? Enquanto essa ordem cósmica é eterna, né? Ele continua ali com as leves. A temperança, a tranquilidade da alma, a simplicidade do caráter, a calma e a razão da vontade não só fazem o homem feliz, mas também sábio e forte. É fazendo-se razoável e bom que o homem se torna imortal. Por quê? Porque ele
participa da ordem cósmica, né? E essa ordem é imortal. Então, quando você participa dessa ordem cósmica, você se imortaliza por participação. Você consegue entender? E continua Eliphas Levi. Somos autores do nosso destino. E Deus não nos salva sem a nossa colaboração. Interessante, né? Comentário meu. A temperança como expressão de acatamento a uma moralidade superior, de equilíbrio. Né? Ou seja, o que é a temperança nesse caso? É você acatar uma moralidade que entende que você faz parte do equilíbrio cósmico. Né? Continua Eliphas Levi, falando sobre a morte. Olha como é interessante. Por que o arcano do julgamento vai ter que falar sobre a morte? Porque é o arcano da ressurreição. Né? Então ele vai ter que falar sobre o sentido filosófico oculto da morte. Ele fala assim, Eliphas Levi, palavras de Eliphas Levi. A morte não existe para o sábio. A morte é um fantasma tornado horrível pela ignorância e a fraqueza do vulgo. A mudança atesta o movimento, e o movimento só revela a vida. Até o cadáver não se decomporia se fosse morto. Ou seja, o cadáver se decompõe porque ele está vivo, porque ele é vida. Todas as moléculas que compunham ficam vivas e se movem para se desprender. Olha, esse insight é genial. Tem raiz lá no corpus hermético, viu? Quem acompanha as aulas do corpus hermético sabe o que estou dizendo. E pensareis que o espírito foi o primeiro a desprender-se para não mais viver. Creríeis que o pensamento e o amor podem morrer, quando até a matéria mais grosseira não morre? Se a mudança deve ser chamada morte, morremos e renascemos todos os dias. Porque todos os dias as nossas formas mudam. Temamos, pois, manchar e rasgar os vossos vestuários, mas não temamos deixá-los quando vem a hora do repouso. Reflexão, comentário. Ele quis dizer aí, a morte é uma ilusão, pois se a matéria não morre, apenas se separa, se desprende, por que morreria a alma? Né? Olha como é interessante. A gente assume que a matéria não morre, a matéria na hora da morte só se separa espacialmente, e nós queremos daí dizer que a consciência, a alma, a mente, ela se evapora. Mas se nem a matéria se evaporou, né? Se a matéria só se desprendeu, então o estado de consciência pós-morte é um estado de consciência desprendida, né? Se você for acompanhar o movimento do próprio corpo, o que está acontecendo no cadáver. E aí continua Eliphas Levi no capítulo 20, Dogma e Ritual de Atamagia. A mais perfeita pureza de intenção é indispensável ao taumaturgo, ou seja, aquele que quer provocar com a magia mudanças externas. Depois, lhe é necessária uma corrente favorável e uma confiança ilimitada. O homem que chegou a nada desejar e a nada temer é o Senhor de tudo. É o que é expresso por esta bela alegoria do Evangelho, em que se vê o Filho de Deus, 3 vezes vitorioso de espírito impuro, ser servido no deserto pelos anjos. Nada resiste na terra a uma vontade razoável e livre. Quando o sábio diz, eu quero, é o próprio Deus que quer. E tudo o que ordena se realiza. O estado de gnose é esse estado de divinação, né? É a ciência e a confiança do médico que fazem a virtude dos remédios. E aí é Paracelso todinho aqui, né? E não existe outra medicina eficaz e real, ao não ser a taumaturgia. Então, estamos no capítulo 20, para quem chegou agora, no momento em que Eliphas Levi fala de que o poder da cura tem a ver com a fé, tem a ver com a vontade, tem a ver com o estado de espírito, de ânimo daquele que promove a cura, né? Então ele está falando dessa coisa que muitas vezes nós magos, né, nós que lidamos com magia, esquecemos, né? De que é necessário que o mago tenha uma vontade livre, que ele tenha, vamos dizer assim, que ele está fazendo aquilo por fé e por amor, né? Porque quando ele faz por fé e por amor, é o próprio Deus que está fazendo através dele. E aí o poder da magia fica muito forte, fica inevitável, porque não é o ego que quer, mas é Deus que quer através do mago, né? Isso é a medicina universal, porque isso nos reorganiza em relação à totalidade, nos ajusta, nos medicina, né? Nos cura, nos purifica, né? Mas é importante que o curador seja ele também uma pessoa que esteja alinhada com essa moralidade imanente do cosmos. É isso que fala do Arcano 20. Aí continua Eliphas Levi. Todo o poder do médico ocultista
está na consciência de sua vontade, e toda sua arte consiste em produzir a fé no seu doente. Né? O Jesus Cristo falava muito isso, né? Quando ia curar alguém, dizia, tu crês, né? A tua fé te curou. Ele não dizia que eu te curei. Olha como é interessante, né? Ele diz, a tua fé é ela que te curou. Né? Olha a chave interessante, né? É isso que é o arcano 20. Né? A cura tem a ver com produzir a fé no doente de que ele vai ser curado. E para isso você precisa ter fé. Porque só alguém com fé e com amor pode comunicar isso ao outro. E aí continua Eliphas Levi. Se podeis crer, dizia o mestre, tudo é possível àquele que crê. É preciso dominar o seu paciente pela fisionomia, pelo tom, pelo gesto. Inspirar-lhe a confiança por alguns modos paternais. Fazê-los rir por algum bom e alegre discurso. Rabelais, que era mais mago do que parecia, tinha tomado por panaceia especial o pantagruelismo. Fazia seus doentes rirem, e todos os remédios que depois tomavam tinham muito sucesso. Estabelecia entre si e eles uma simpatia magnética, por meio da qual eles comunicavam a sua confiança e seu bom humor. Lisonjeava-os nos seus prefácios e lhes dedicava sua obra. E aí ele diz mais na frente, Eliphas Levi, o que principalmente curava os primeiros cristãos era a fé e a caridade. A maior parte das doenças tem sua fonte nas desordens morais, espirituais. Né? É preciso começar por curar a alma e o corpo será depois facilmente curado. Né? Ele não está dizendo que... Ele não está se comprometendo em dizer, se você curar a alma, você vai curar o corpo. Ele não está necessariamente dizendo isso. Ele está dizendo, quando você trabalha a alma, trabalha a mente, o processo de recuperação se torna mais fácil. E isso hoje em dia é clinicamente comprovado, né? É claro que um cuidado psicológico acelera qualquer processo de cura, né? E ajuda o corpo a se curar sozinho. Porque, na verdade, todo processo de cura é ensinar o corpo a se curar, é fazer o corpo lembrar como ele alcança a cura, né? E isso tem que ser feito com toda essa terapêutica na alma, no ânimo, no humor. E é preciso alguém que esteja preenchido desse bom ar, né? Desses bons ares que são capazes de curar. Bom, a vida... E aí o comentário meu. A vida moral do mago, curador, é parte essencial do seu poder de curar. Né? Olha como é interessante isso. Bom, eu não sei o que foi que eu fiz com a passagem que eu ia dizer, agora eu vou já para o arcano 21. Eu não coloquei aqui, mas eu sei ela de cabeça. É o seguinte, eu queria dizer para vocês o quanto, para a gente fechar o arcano 20, eu queria deixar uma frase, né? Que é o seguinte... Ela soa até um pouco poética, eu acho, que é o seguinte, no arcano da revelação, olha só, é no arcano da revelação, o arcano 20, né, é no arcano da revelação, que é revelada a relação do tarô com o Apocalipse. Ou seja, é no arcano da revelação que é revelada a relação do tarô com a revelação. Olha como é poético. Olha como é poético, né? Então, o arcano 20 é o arcano que diz: o tarô é a chave do tempo, é a chave da história, é a chave da iniciação, é a chave de Deus, é a chave da natureza. Por quê? Porque ele vai revelar o que até então se tornava oculto. E é interessante que, para o Eliphas Levi, sem o tarô, os mistérios antigos permaneceriam completamente inacessíveis a nós modernos. Ou seja, o tarô ele não é só uma ponte entre a razão e a revelação. Ele não é só essa as máquina. Ele não é só essa gramática divina. Ele é a ponte entre a mente moderna e a mente pré-moderna. Olha, isso aí tem um insight muito tremendo, que eu acho que a galera que curte Eliphas Levi não se tocou. Tem muita coisa que Eliphas Levi trabalha, né? Que muita gente ainda não se tocou, mas essa coisa de que o tarô revela os mistérios antigos, olha a revelação, torna visível para a mente moderna, isso é muito interessante, né? Porque ele é uma ponte entre dois estados mentais. O estado mental da modernidade, nosso, né? Que é muito diferente do mundo antigo, muito, muito, muito diferente mesmo, né? Para começar, que quando a gente olha para o céu, a gente imagina o infinito, né? Os antigos, quando eles olhavam para o céu, eles viam
o útero, eles viam o nascimento das coisas, né? Eles viam o começo, né? Então é diferente isso, né? Então, o tarô, por ser uma linguagem simbólica e arquetípica, e acionar essa razão arquetípica, ele se torna uma ponte entre duas epistemes, sem as quais elas não poderiam ter uma ponte entre elas, né? Então, é uma ponte no tempo, não sei se vocês conseguem entender, né? Bom, então vamos para o arcano 21, vamos para o capítulo 21, né? Aproveitar que estamos no gás, aí tem a galera, boa noite todo mundo. É história mítica, exatamente, né? Sofia Perennes não como história, mas como revelação, exatamente, sim, exatamente. Bom, então, vamos para o capítulo 21 do Dogma Ritual de Automagia, falando do arcano 21, que é o arcano do louco. Aí você vai dizer assim, Anael, mas o arcano do louco não é o arcano 0? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, é e não é o arcano 0. O louco como arcano 0, a gente vai entender que isso expressa a ideia fundamental de que o louco é a expressão mais genuína da liberdade. Então, o 0, por ser ausência, por ser indeterminação, ele expressa radicalmente a ideia da liberdade, a ideia do sem fundo, né? Então, de alguma forma, o louco é o 0 e é o 21. A gente vai entender aqui por que na escola francesa ele é o 21. Porque o 22, que é o mundo, ele vai trazer essa soma teosófica do 2 mais 2, né? 22 é composto de 2 algarismos, o algarismo 2 e o algarismo 2, somado dá o 4. E aí explica os 4 animais do Apocalipse, as 4 animais da roda de Ezequiel, os 4 animais que estão ao redor, o mundo, o quaternário, a letra Tau, né? Que é a 22ª letra do alfabeto hebraico, que é uma cruz. Então há uma sintaxe na escola francesa do tarô de que o louco é o 21 porque é ele que vai fechar o ciclo dos 3 setenários. O setenário de Deus, que vai do arcano do mago ao arcano do carro. O setenário do homem, né, que vai do arcano do carro até ali o arcano da morte. E a morte já faz a transição, né, entre o homem e a natureza. Ou a morte faz a transição entre o homem e a natureza. Olha como é interessante. E aí o que acontece? Aí vem o terceiro setenário, que é do arcano da morte até o arcano 20. Então 7, 7, 7. Né? Até o 21 mais ou menos ali. Então o louco, ele fecharia os 3 setenários e o mundo seria o palco desses 3 setenários. Por isso que o mundo teria que ser o 22, né? E o que é o arcano do louco, né? Eu vou falar aqui, vou trazer aqui alguns insights, depois eu vou mostrar as palavras do próprio Eliphas Levi no capítulo 21. O que é o louco? O louco, eu imagino o louco como o louco de Deus, né? Quando eu penso o arcano do louco, embora eu não seja muito ligado às coisas do Oriente hoje em dia, por uma questão metodológica, né? Eu acho que nós temos que trabalhar o Ocidente. Nós nascemos aqui, não é por acaso, nós temos que trabalhar métodos ocidentais, né? De meditação simbólica, de gnose, não muito de yoga, respiração, nada disso. Esse é um pensamento meu, tá? Mas quando eu penso o arcano do louco, eu penso no Rama Krishna, o famoso louco de Deus, né? Eu penso em Zabatai Levi, né? O Caio tá aí, vai saber bem do que eu tô falando. Eu penso nesses profetas loucos, né? Tidos como os loucos, né? E a loucura aqui, ela carrega um duplo sentido muito profundo. Ela carrega tanto a desconexão com a realidade, e nós estamos no século XXI, né? Ou seja, o que hoje reina? Fake news, pós-verdade, gente que acredita que a Terra é plana, gente que acredita que o homem nunca foi à Lua. A loucura, né? Ou seja, no sentido de que é como se nós estivéssemos perdendo a relação com o real. Então, o século XXI me parece muito o século do arcano do louco. Só que esse século também tem outra chave, que é a do louco também, a chave positiva, vamos dizer assim, que o louco, ele é a afirmação radical da liberdade, né? E essa afirmação radical da liberdade é loucura para o mundo, porque as pessoas não querem assumir o ônus da liberdade. Elas querem viver uma vida pacata, comprada, uma vida burocrática, uma vida previsível, uma vida confortável, uma vida previsível. E isso é o contrário do louco, né? Assumir radicalmente a liberdade requer habitar na incerteza do mundo, né? Requer aceitar essa condição originária da angústia humana. Isso é loucura para o mundo, né? Então, o louco é a autenticidade radical. Então, eu vou ler aqui alguns insights para vocês e depois a gente vai passar para as palavras do Eliphas Levi. Após o renascimento, insight meu, após o renascimento interno para o mundo, lá no arcano 20, né? Esse renascimento interior para a dimensão coletiva da justiça, para assumir o meu lugar no mundo, para restabelecer a justiça cósmica, a medicina universal,
Agora se segue ouvindo a voz do arquétipo. O louco, ele está ouvindo essa voz. A voz do anjo, né? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, tem até a música, né? Pois o faz ir na contramão do mero interesse mundano. Por que ele é louco? Porque quando você ouve o chamado do arquétipo, representado pelo anjo, o arquétipo que é o divino, tá? Esse chamado, ele lhe inclina para algo que, para o mundo, para as pessoas, é loucura. É você perdeu a razão. Você está sendo orientado por alguma coisa que, às vezes, se choca frontalmente com o interesse mais comum, né? Então, isso tem muito a ver, por exemplo, naquele momento, né, do herói, da jornada do herói, onde ele tem que escolher entre viver uma vida normal, entre aspas, né, ou seguir o chamado do seu destino. Você consegue entender? Eu vejo muito, por exemplo, aqui eu consigo me lembrar aqui do Louis Croix de Saint-Martin, quando ele tinha essa dúvida, seria seguir a carreira jurídica ou seria se dedicar ao ocultismo, né? E ele acaba se dedicando ao ocultismo. Então, esses momentos, né, de você ouve o chamado, então você vai desapontar a família, você vai desapontar alguém no casamento, e etc e tal. Então, é loucura nesse sentido, né? E aí diz assim, o autor deste livro ousou muito na sua vida e nunca um temor reteve cativo o seu pensamento. Palavra do Eliphas Levi, tá? Então, o louco é essa ousadia de existir, ousadia de afirmar a autenticidade. Então, comentário meu. O louco não se deixa reter o pensamento cativo nas coisas mundanas. Ele é livre. Ele é pura liberdade. Serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? Me lembro dessa passagem bíblica. Então, a liberdade é essa possibilidade do bem e do mal. Né? A liberdade é essa possibilidade de... Porque se fosse nos impedido de fazer o mal, nós não poderíamos amar a Deus por liberdade. Nós seríamos forçados a amar a Deus. E o amor que não é livre não é um amor verdadeiro, vai dizer Boécio, né? A existência do mal, o mal existe no mundo porque Deus quer que nós os amemos por liberdade. Esse é o único sentido da possibilidade do mal. Porque se o mal não existisse, nós amaríamos Deus por obrigação. E o amor obrigado não é um amor verdadeiro. Então, para que o amor seja considerado verdadeiro, é preciso que haja liberdade. E para que haja liberdade, é preciso que haja a possibilidade do mal. Por isso que o mal existe no mundo. E o capítulo 21... de ensinamento para magia, é a questão da adivinação, do adivinhar, do prever o futuro, mas ao mesmo tempo encarnar a divindade. Aquele que prevê, aquele que adivinha, é porque ele consegue assumir o ponto de vista do arquétipo. Então, ele adivinare, ele se adivinizou. Então, o Eliphas Levi vai resgatar muito essa ideia da adivinhação, não como um mero, vamos dizer assim, leitura psíquica dos desejos do consulente, e você consegue adivinhar as tendências, mas no sentido de encarnar o divino. E é interessante porque a adivinhação é possível porque existem assinatura nas coisas, né? O louco, ele consegue enxergar essas assinaturas divinas, né? Ele olha para uma pessoa e vê, essa pessoa é saturnina, essa pessoa é venusiana, essa pessoa é um mercúrio decaído, essa pessoa é uma lua exaltada. Então, as assinaturas leram, né? Então, quando você consegue ler essas assinaturas, sua intuição consegue rapidamente dizer as coisas caminham nessa direção. E aí você acaba acertando, adivinhando, profetizando e acontecendo. Ou seja, não é meramente uma informação que desce do espiritual e é revelada. É uma informação que é construída intuitivamente na medida em que você conhece a gramática divina das assinaturas. Entende como é que é? Das assinaturas astrais, como ele vai dizer. E aí ele vai dizer aqui, ele faz palavras do Eliphas Levi. Os dois sinais da divindade humana ou da humanidade divina são a profecia e os milagres. Ser profeta é ver adiantadamente os efeitos que existem nas causas. É ler na luz astral. Fazer milagres é agir sobre o agente universal, que é a luz astral, né? E submetê-lo à nossa vontade. Mas, para ter sucesso na grande obra, é preciso ser divinos ou adivinos, adivinho, no sentido cabalístico da palavra. E é indispensável ter renunciado, para o seu interesse pessoal, às vantagens das riquezas de que nos tornamos, assim, dispensadores. Por isso que é o louco, né? O desinteresse pelas coisas mundanas dá ao louco, né, o poder de ver as assinaturas astrais, né? Por quê? Porque é uma forma do próprio mistério se autoproteger.
né? Porque se alguém que tem interesse mundano consegue ter esse poder de ver as assinaturas astrais, ele vai fazer isso de uma forma muito errada, né? E Eliphas Levi cita Raimund Lull. Ó. Raimund Lull enriquecia os soberanos, semeava a Europa de suas fundações e permanecia pobre. Olha como é interessante, né? Por que ele permanecia pobre? Porque ele queria? Não, porque ele não tinha mais interesse na riqueza. Não é que era uma penitência, eu vou ser pobre porque eu preciso sofrer para alcançar graça. Não, ele era pobre porque não tinha interesse. Ele tinha um conhecimento superior, ele tinha uma vida mística muito rica, e isso era superior a qualquer coisa. Isso traz um natural desinteresse pelas mesquinharias do mundo, pelas briguinhas por cargos, pelas fofoquinhas. Você consegue entender? Pela mediocridade existencial, né? Então, a adivinhação é, pois, uma intuição, diz Eliphas Levi. E a chave desta intuição é o dogma universal e mágico das analogias. É pelas analogias que o mago interpreta os sonhos, como vemos na Bíblia, que o patriarca José os fazia outrora no Egito. Porque as analogias, nos reflexos da luz astral, são rigorosas com os matizes das cores na luz solar. Olha aí os espíritas, né? Você vê visões na luz astral, lembre-se que ali são analogias, não são coisas literais, né? Não vá achando que você, na encarnação passada, era São Miguel. Mas veja São Miguel como a chave do seu caminho naquele momento, uma chave simbólica, uma chave analógica, uma chave arquetípica. E podem ser calculadas e explicadas com grande exatidão. É somente indispensável conhecer o grau da vida intelectual do sonhador. Claro, porque sonhar com pão, uma pessoa que tem uma vida intelectual profunda é uma coisa, uma pessoa que tem uma vida medíocre é outra coisa, né? Então, nem todo o significado do sonho é igual para todo mundo. Depende do nível intelectual da pessoa. E pode-se revelá-lo inteiramente a si mesmo pelos seus próprios sonhos, até deixá-los profundamente admirados, né? Por quê? Porque os sonhos são cheios de assinaturas astrais, né? Então, aquele que conhece de simbolismo, conhece as assinaturas astrais, que de certa forma é um movimento de intelectual, mas é de graça também, né? Uma graça espiritual. Você renuncia ao mundo, no sentido das mesquinharinhas, e você é agraciado sobrenaturalmente com essa revelação constante e contínua das assinaturas das coisas. Se você consegue entender? Bom, e aí, continuando. Astrologia, vem a questão. É uma visão astral a partir do movimento dos astros e figuras das constelações. Então, Eliphas Levi vai dizer sobre isso, sobre a astrologia. Quanto aos instrumentos adivinhatórios, esses são simplesmente meios de comunicação entre o adivinho e o consultante. E muitas vezes só servem para fixar as duas vontades sobre o mesmo signo. As figuras vagas, complicadas, móveis, ajudam a reunir o reflexo do fluido astral, e é assim que vemos nas borras de café, nas nuvens, na clara de ovo, formas fatídicas, e que só existem no translúcido, isto é, na imaginação dos operadores. Então, olha como é interessante. O que Eliphas Levi está querendo dizer é que qualquer oráculo que mexe com símbolo, né, astrologia, por exemplo, não é que o poder está nos astros, que estão emanando um poder sobre o ser humano, não é isso. É que o movimento dos astros sinaliza para essa intuição uma forma astral do que está acontecendo. Então, os planetas, eles são sinalizadores do que está acontecendo nos bastidores, né? Ou seja, é como se tivesse acontecendo algo no plano mais sutil, astral, vamos dizer assim, nós não podemos ver, mas os planetas fossem a expressão visível do que está acontecendo nos bastidores. Então, eles estão sinalizando para a gente, eles não estão executando, né, potencialmente, como poder, como potência, essas fatalidades do destino. Então, a imaginação ela é um órgão mediador entre o visível e o invisível. Ou seja, quando você vê formas, números, quando você vê assinaturas ali, né, naquelas formas, você está dizendo o seguinte, você está percebendo o quê? Que a imaginação ela pega o invisível e torna visível. Então, ela é uma mediação. Ela torna o visível invisível. Então, ela é basicamente esse órgão mediador, esse órgão mercurial. Não é à toa que muitos trabalham a imaginação olhando para Mercúrio, né, no mapa, não tanto para a Lua. O tarô é o melhor dos oráculos, diz Eliphas Levi. O tarô, este livro milagroso, inspirador de todos os livros sagrados dos antigos povos, é, por causa da exatidão analógica,
das suas figuras e dos seus números, um instrumento mais perfeito de adivinhação, ou seja, de adivinare, de sustentar a divindade, de se divinare, que possa ser empregado com inteira confiança. Com efeito, os oráculos desse livro são sempre rigorosamente verdadeiros, ao menos no sentido, e quando nada prediz, sempre revela coisas ocultas e dá aos consultantes os mais sábios conselhos. Quem é tarólogo sabe disso. E aí, o Eliphas Levi fala do homem de má consciência. O homem que tem má consciência crê sempre que o acusam e que desconfiam dele. Se reconhecer num rasgo de uma sátira coletiva, tomará para si a sátira inteira e dirá bem alto que o caluniam. Consciência pesada, né? Sempre desconfiado, mas tão curioso como medroso, ele é diante do mago como o Satã da parábola ou como estes escribas que o interrogavam para o tentar. Por que está falando isso? Porque aquele que é desconfiado, que acha que tudo é com ele age de uma forma que expressa isso. Entende? Então, os astros também é como se fosse essa pessoa desconfiada, que está sinalizando alguma coisa, né, que ela está entendendo. Entende? Então, Então, o mago ele consegue perceber rapidamente na intuição. Né? Ele percebe que ali tem um comportamento, tem uma espécie de assinatura, vamos dizer assim. O passado o inquieta, o futuro o amedronta. Quereria fazer transigências para consigo, é crer que um homem de bem, de condições cômodas. E ele vai falando dos casos, né, de como o comportamento revela o que está por debaixo da pele. Né? Então, a menos que a habilidade do adivinho, diz Eliphas Levi, prepare a realização da profecia. Exemplo, dizeis a uma mulher que deseja encontrar o marido: ireis esta tarde ou amanhã da tarde a tal espetáculo, e aí vereis um homem que os agradará. Este homem não sairá sem vos ter notado, e por um concurso bizarro de circunstâncias, disso resultará mais tarde um casamento. Então, o Eliphas Levi ensina aqui como é que a profecia se autorrealiza. Né? Você diz para uma mulher que, olha, saia tal dia, e um homem vai notar você, e aquilo ali vai gerar alguma coisa. E a mulher já sai com esse pensamento, ela acaba atraindo esse tipo de circunstância, e a profecia se realiza. É a famosa chave da profecia autorrealizável. Por quê? Porque você impregnou a pessoa e imantou ela daquele pensamento. Né? Você embruxou ela, né? Como dizia o Papa, né? Tem uma obra chamada embruxamento. Né? Então, o que é embruxar a pessoa nesse sentido? Embruxar seria para o mal, vamos dizer assim. Né? Mas magnetizar no sentido de que você profetiza que aquilo vai acontecer, e a pessoa age como se aquilo fosse acontecer, e aquilo de fato acontece. Né? Então, isso não aconteceu porque você previu, aconteceu porque você criou as condições magnéticas para que aquilo acontecesse. Né? E, bom, e mais adiante ele vai dizer assim, o Eliphas Levi: existem dois tipos de videntes, o instintivo e os videntes iniciados. São dois tipos de pessoas que veem na luz astral. Dissemos que a luz astral é o grande livro da adivinhação. Os que têm aptidão para ler este livro têm-na naturalmente ou adquirida. Há, pois, duas classes de videntes: os instintivos e os iniciados. É por isso que as crianças, os ignorantes, os pastores e até os idiotas têm mais disposição à adivinhação natural do que os sábios e pensadores. Davi, simples pastor, era profeta, como depois foi Salomão, o rei dos cabalistas e magos. As percepções do instinto são muitas vezes tão certas como as da ciência. Os mesmos clarividentes na luz astral são os que mais raciocinam. Né? Por isso que o tarô dos boêmios, o tarô dos ciganos, eles vão ter essa visão de que o povo cigano tinha uma visão meio instintiva, né? Mas muito certeira de muitas coisas. Né? Bom, a visão adivinhatória só se opera no estado de êxtase, diz Eliphas Levi. O êxtase é importante para a visão divinatória, tá? As sortes são oráculos somente quando não são magnetizadas pela inteligência e dirigidas pela fé. Ele vai falar, né, de que você vai abrir um tarô, quanto mais cerimônia você fizer, acender um incenso, tomar um banho, mais você vai magnetizando aquilo ali, criando um estado de êxtase que vai fazer com que as cartas falem com você. Né? Você potencializa magicamente porque você confere poder ao instrumento quando você cerimonializa de um tal modo que comunica a esses instrumentos o poder sobre eles. Né? Então é interessante isso. Como a magia ela é essencialmente performativa. Né? Você performa e reencena miticamente, e essa performatividade mítica confere poder aos objetos. Interessante isso, né?
Então, o tarô era o livro único dos antigos magos. É a Bíblia primitiva, como provaremos no capítulo seguinte, que vai ser o 22. E os antigos os consultavam como os primeiros cristãos o consultaram mais tarde. A sorte dos santos, isto é, versículos da Bíblia tirados ao acaso, determinados pelo pensamento de um número. Muito cuidado, porque aqui ele não está dizendo que os primeiros cristãos conheciam o tarô, tá? Ele está dizendo, Eliphas Levi, de que essa disposição de estar-se a se comunicar com uma palavra que fala e com um texto que fala, com um símbolo, com um número que fala, mas fala porque ele é a encarnação de um princípio, esse tipo de comunicação, quem se comunica com isso se comunica com algo que o tarô representa hoje em dia. Entende? Então, quando um evangélico abre a Bíblia e procura uma palavra de Deus, o Eliphas Levi está dizendo, ele está se comunicando com aquela mesma coisa que fala através da palavra, do logos, do número, do símbolo, e que o tarô hoje em dia expressa e captura sistemática e organicamente de uma maneira que a nossa mente moderna consiga compreender os mistérios antigos. A diferença é que o evangélico ele não vai ter, vamos dizer assim, um conhecimento hermético, né? No sentido de que o conhecimento mais radical da própria natureza e das assinaturas astrais celestes, né? Então, o grande problema da igreja evangélica e da igreja católica é porque eles romperam com a base hermética da própria tradição judaica, da própria tradição da Cabala, né? Então, os ensinamentos profundos de Hermes Trismegisto atravessam a Cabala judaica e se personificam na Cabala cristã, né? Só que se perdeu essa relação. Então, restaurar a dimensão hermética do cristianismo seria restabelecer a união entre católicos e evangélicos, né? Seria restabelecer o dogma universal, todas as religiões, e, portanto, preparar a humanidade para uma religião universal da própria natureza, o ecumenismo, a paz e a liberdade, mas cada um preservaria sua crença, né? Mas entenderíamos que todas elas participam de uma verdade universal, e isso pacificaria o espírito humano, segundo Eliphas Levi, porque não mataria a fé, mas a tornaria ela razoável, tornaria ela alicerçada em uma força irresistível, né? Então seria uma síntese entre a razão e a revelação, vamos dizer assim, né? Então, continuando, Eliphas Levi. Aí ele vai falar no capítulo 21 da senhora Lenormand, né? Muito interessante, lá do baralho cigano, né? Vai falar como é que ela tinha essa intuição, né? Como essa intuição vê na luz astral, é porque o instinto ele também vê com muita perspicácia os movimentos da luz astral. Ele vai falar da questão da cerimônia, né? Quanto mais você acender um incensozinho, fazer uma cerimônia ali para atender o tarô, quanto mais você performar um ensaio mítico, cerimonial, mais força e mais certeza você vai conferir ali ao seu oráculo, né? A sua expressão oracular, a sua experiência com o oráculo. E aí ele continua falando, como exemplo dessas assinaturas que permitem a adivinhação, da teologia hermético-cabalista do Tritêmio, né? Então não vou entrar aqui em detalhe, mas o Tritêmio fala que as histórias da humanidade passa por Saturno, Sol, 367 anos, tem um ciclo. E aí eu fui fazendo no chat GPT, nós temos um ciclo de Saturno, que vai terminar em 2115, né? E aí ele vai mostrando como certas épocas da história, por exemplo, na época do Raimundo Lúlio, estava na fase de Mercúrio, né? Por isso que ele estava ali atrás dessa gramática universal, dessa Ars Magna, né? E dessa gramática divina. E, por último, né, mas não menos importante, a poesia como restauração da civilização. Ou seja, esse mundo hermético, esse mundo que essas assinaturas surgem novamente, é o mundo de poesia, né? É como eu costumo dizer, a poesia é a magia do espírito, né? A poesia é a magia do espírito e a magia é a poesia da natureza. Então, toda a restauração de uma civilização passa por o resgate da dimensão poética. Foi assim com os gregos, foi assim no Renascimento, etc. e tal. Então ele diz, Tritêmio prossegue este curioso estudo através das idades e mostra, nas mesmas épocas, a volta das ruínas. Depois, a civilização renascendo pela poesia e o amor. Os impérios restabelecidos pela família, engrandecidos pelo comércio, destruídos pela guerra, reparados pela civilização universal e progressiva, e depois absorvidos por grandes impérios, que são a síntese da história. Aí tem aquela questão política também do destino da França, né? Que a França, para o Eliphas Levi, seria a nação que restabeleceria esse império da magia e da poesia,
né, de reencantar o mundo, trazendo de volta. É claro que aí tem um romantismo a respeito do papel da maçonaria francesa, né, do rito de Memphis Misraim, de Napoleão foi para o Egito, então toda aquela mística hermética da maçonaria ali do século XIX na França. E a letra Shin, estamos chegando no final, a letra Shin, que representa o Arcano do Louco, o capítulo 21, né, e o Arcano 21 tem o número 300, né. Engraçado que é tipo um 3, né, assim, você vê assim o desenho da letra Shin. E é uma flecha em movimento oscilante. E o texto Yesirático diz assim: o 31º caminho é o caminho da inteligência perpétua, ou seja, aquela que está sempre recomeçando, igual o louco, né? Aquele que assume a liberdade e a autenticidade está sempre em recomeço. Mas por que é assim denominada? É porque ele rege os movimentos do Sol e da Lua em seu rumo próprio, cada um na órbita que lhe convém. Por isso que é capaz da adivinhação, porque entende a dinâmica, entende a gramática do movimento do Sol, da Lua e das estrelas. Então, essa inteligência perpétua, porque ela está sempre terminando e começando, terminando e começando. Então, a astrologia, comentário meu, como livro profético da natureza, é justamente a visão que vai de Malkuth a Hod, né? Ou seja, o Arcano 20 é ali de Malkuth, a Terra, para Hod, Céfira de Mercúrio, que dá o fundamento da doutrina das assinaturas astrais, onde o dom da profecia se fundaria em uma espécie de intuição arquetípica. Essa passagem de Malkuth a Hod é essa intuição arquetípica do adivinare, do louco, né, do capítulo 21, da oportunidade da profecia. Você consegue entender? E aí no capítulo 21 do Apocalipse é dito, né? Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, primeiro versículo, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Comentário. Após o julgamento, o Arcano 20, o louco acorda para uma nova forma de olhar o mundo. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Né? Então, isso tem a ver com a inteligência perpétua, tem a ver com o Arcano do Louco, tem a ver com essa perspectiva de sempre um recomeço, e o Arcano do Louco ele é o último arcano dos 3 centenários. Né? Comentário. O Shin é o fogo que renova a natureza. A letra Shin está lá em Yod, Re, Vav, Shin, Vav, Re, que é pelo fogo a natureza se renova inteiramente, um Iri. Então o Shin é o fogo, porque é o Cristo, porque é a rosa na cruz. É esse fogo que renova toda a natureza. É essa liberdade do abismo. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, Apocalipse, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Comentário. A segunda morte é a dissolução final do mal no abismo de Deus, para que a alma possa continuar disponível como expressão do encontro entre a natureza e o arquétipo. Então existe a primeira morte, que é a dissolução do corpo, né? E dessa primeira morte, o que acontece? Você pode se constituir em estrela mística, né, para toda a humanidade, né? Você cumpriu o telos do arquétipo, então você se une à constelação dos heróis, né? A constelação dos santos, a comunidade dos santos, a comunhão dos santos, ou você vai para o fogo do inferno. O que é o fogo do inferno? É Deus Pai, né? O abismo, né? O fundo obscuro da divindade. Por que você vai para lá? Porque lá vai queimar todo o mal, lá vai queimar todo o ego, e a alma fica pura e disponível para ser novamente o quê? O que ela sempre foi, um elo de mediação entre a natureza e o espírito. O Schelling diz muito bem isso, né? Existe o corpo, né? Existe o espírito, que é o espiritual, existe a alma. A alma é a ligação entre a natureza e o espírito. A alma é que é o elo. Então a alma vai para o fogo do abismo para renascer, não para reencarnar. Olha como é interessante. A alma renasce por quê? Porque é próprio da dinâmica do divino esse movimento de ligação entre a natureza e o espírito. O divino vai sempre ligar a natureza e o espírito. Então o divino vai sempre precisar de uma alma. Só que muitas vezes essa alma está maculada de erros, de omissões, de infligimento da moral imanente ao cosmos. Então o que ela faz? Ela volta para o fogo divino e lá ela queima esse mal. Olha como é interessante. O inferno existe para purificar o mal. Não é porque o inferno é ruim. O inferno é uma sabedoria do próprio Deus. Né? É lá que o mal é dissipado. Por exemplo, nem o mal é eterno. E a alma fica enxutazinha, para ser de novo o elo de ligação. Isso é reencarnação? Não. Isso não é reencarnação. Isso é renascimento. Isso é muito profundo, o que eu estou dizendo aqui. Também quer ficar aí para a internet, né? Do ponto de vista esotérico, hermético, profundo, existe reencarnação. Existe renascimento. É outra coisa. A alma renasce
Porque há um interesse do próprio divino em restabelecer a ligação entre a natureza e o espírito. Mas isso não é a reencarnação do ego, do eu, aquele eu que carrega, ele vai à memória, não, isso aí não renasce mais, isso aí vai para o fogo do inferno antecipado. Ele só se preserva enquanto supraconsciência se ele atingir a perfeição moral, né, que é requerida por um ser humano. E aí ele vira um herói, ele entra na comunidade dos santos, né, ele vira um Nimanakaya, como dizia ali a Sociedade Teosófica. Bom, e aí ele vai falar do muro com 12 portas, no capítulo do Apocalipse, das 12 tribos de Israel e da Nova Jerusalém. E é um comentário que eu faço o seguinte, para a gente encerrar hoje o capítulo 21, 20 e 21, vou deixar o 22 para amanhã. Calma, só o 20 e 21. O número 12 como expressão numerosófica da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que seria o que nesse caso? A Nova Jerusalém seria esse mundo reconstituído através da ordem moral e da liberdade, né? A noiva do Cordeiro expressa o esplendor de Hod, o celeste do livro da natureza. Perceba que há uma analogia profunda entre as portas, 12 portas, né? Os anjos, os nomes da tribo de Israel e os apóstolos. E aqui é a grande chave da cabala cristã, da cabala hermética cristã. Né? Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, aqui das portas, que é dos signos, né? Você está na tradição hermética. Os 4 animais do Apocalipse, os 4 animais da roda de Ezequiel. Né? Então essas 12 portas são o cosmo, né? Os 12 signos. E isso é o que? É a sabedoria imanente da qual o hermetismo vem revelar. Né? O hermetismo nada mais é do que a revelação da astrologia, a revelação desse mistério do sol e da natureza. Você consegue entender? E aí, essas estruturas naturais estão associadas aos nomes da tribo de Israel, que são 12 tribos de Israel. Então, qual é essa relação? É dizer o seguinte, o mistério que é hermético, ele também ressurge de algum modo na Cabala judaica. Então ele também está no judaísmo. Quando o judaísmo fala de 12 tribos de Israel, ele está falando de um princípio cósmico hermético também. Ainda que numa linguagem mais espiritual, né? Usando como tribo, como comunidade, e não como pura natureza, né? E culmina nos 12 apóstolos. Então os 12 apóstolos já é a humanização individual, né? Então o cristianismo, perceba que do hermetismo, passando pelo judaísmo ao cristianismo, é como se o cristianismo fosse a combinação do indivíduo, né? Da ideia da liberdade, da ideia do eu. Você consegue entender? Então, começa no impessoal, a natureza, o signo, a porta, o hermetismo, passa pelo comunitário, né? Pelo nacional, pelo povo, pela tribo de Israel, e depois culmina no apóstolo como o drama ali existencial profundo do ser humano. Percebe o movimento? Natureza, comunidade, indivíduo. Vocês percebem isso? O Kant fala isso, o Schelling fala isso, né? Do quanto o judaísmo tinha essa percepção comunitária, nacional, né? E o quanto o cristianismo vai inaugurando uma fé do coração, uma fé do indivíduo, uma fé cosmopolita que transcende a nação de Israel, etc e tal, né? Então, o que o Apocalipse está falando aqui? Da linhagem do hermetismo, que passa pelo judaísmo, que passa pelo cristianismo. O cristianismo como uma expressão, né, um acabamento do hermetismo. Né? Ou seja, o cristianismo nada mais seria do que uma verdade hermética, na verdade. Né? O florescimento dessa verdade hermética. Bom, e é isso. Eu vou ficar por aqui, vou deixar o capítulo 22 para amanhã, ou para, enfim, outro dia, para a gente encerrar o 22, o último capítulo. Acho que a live já está bastante longa. Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar salva e vai para o YouTube também. Então, valeu, galera. Boa noite a todos.